Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje, juntamente com a professora Magna Reis. Tudo bem, professora? Nós hoje vamos apresentar para vocês, em especial você, estudante do nono ano, o assunto, como há na tela, podemos ver, informações explícitas e implícitas. É isso aí, as informações explícitas, aquelas que estão na superfície textual, e nas implícitas, aquela que nós temos que ter o quê? O cuidado para interpretar aquilo que não está na superfície do texto. Então, informações explícitas, implícitas do texto. Mas antes disso, convoco a todos para a nossa reflexão de hoje. Vamos lá, acompanhe comigo. O amor é uma fonte inesgotável de reflexão, profunda como a eternidade, alta como o céu, vasta como o universo. E isso aí, essa reflexão de hoje, ela vai nos conduzir ao mundo do conhecimento e mais sobre as questões explícitas e implícitas textuais. E vamos caminhando. Na tela, nós temos aqui sobre as informações não ditas, aquelas que estão implícitas. Acompanhem comigo. Em um texto, existem informações e sentidos que não são percebidos pelo significado das expressões usadas nas frases, mas sim por dados do contexto em que o texto está inserido e mesmo por dados fornecidos por ele próprio. Ou seja, vamos ver mais cuidadosamente as informações implícitas, ou seja, aquelas que não estão na superfície do texto. É importante que você, estudante, aprenda essa questão das informações implícitas e explícitas também. Agora eu conto com a ajuda da professora Magna. Ela vai mostrar para nós as questões explícitas. Professora, na língua de Libras, como é que seria a alegria, a tristeza, a ansiedade? Podemos observar que essas expressões que a professora fez justamente são o quê? As informações explícitas, porque todos nós, falantes ou não da Libras, entendemos a alegria, a tristeza, e é isso aí, as informações explícitas e implícitas. No caso, o não dito, as questões implícitas, aquilo que está nas entrelinhas do texto. Perceberam algo importante? Quando a gente fala o contexto, o que é o contexto? É a situação de quê? De produção do texto. E lembrar da palavra sentido. E vamos lá. Na tela ainda trago para vocês a questão de informações. O que são informações? Essas informações explícitas e implícitas recebem o nome de implícitos quando nós tratamos justamente daquilo que não é dito e são fundamentais para a boa e correta interpretação e compreensão do texto. Entender as informações implícitas do texto permite ao leitor uma leitura mais aberta e eficiente. Vejam só. Nesse ponto, quando a gente fala de informações implícitas, como eu já falei a vocês, é justamente aquelas que não estão na superfície do texto. Por exemplo, eu posso dar a seguinte frase: mas você hoje está muito animado. Quando eu digo, mas você hoje está muito animado, pressupõe que outro dia, que ontem, certo? Em outro contexto, você estava triste. Então, nesse caso, nós encontramos o quê? As informações implícitas do texto. Lembrar que o sentido do texto ele é construído, certo? Não só pelas frases, por assim dizer. Há um contexto, há intencionalidade. Lembrem-se, algo importante, uma figura de linguagem importante para você entender o não dito é a ironia, certo? A ironia, justamente, ela é o quê? Ela falar uma coisa com sentido de outra, certo? Então, acompanhe no texto quando eu falo de pressupostos. O que são pressupostos? São informações implícitas que são marcadas lexicalmente, o léxico, a palavra, na frase. As informações implícitas decorrem de palavras ou expressões contidas na frase. Disse que uma informação é pressuposta quando o enunciado depende dela para fazer sentido.
Vejamos, acompanhe comigo quando eu falo justamente Maria, João, parou de fumar. Pressupõe-se que Maria e João fumavam anteriormente. Maria parou de fumar, quer dizer que ela fumava. João deixou de dirigir. Implícito, o pressupõe-se que ele já dirigia antes. Então vejam só, tudo isso são as informações que não estão na superfície do texto. Então é importante lembrar que um leitor que nós chamamos proficiente, você pode me dizer, mas professor, que palavra é essa? Proficiente. Um proficiente é aquele que tem uma leitura, uma interpretação do texto, certo? Mais aguçada. Vejam só os exemplos que eu trago para vocês. Vejam só, o carro da minha mãe quebrou. Podemos concluir que, primeiro, você tem mãe. Segundo, sua mãe possui um carro. Terceiro, carros são tipos de coisas que se quebram. Quando eu digo o carro da minha mãe quebrou, claro que entende-se, não há necessidade de dizer que temos uma mãe, tem-se um carro e que esse carro agora quebrou. Então, nesse caso, eu tenho informações. Aí veja, na tela acompanhando, nós temos, numa sentença simples como essa, compreendemos que a sentença pressupõe todo esse conteúdo. E quando eu digo assim, Maria deixou de estudar, ela estudou ou ela estudava anteriormente. Então vejam só, o que nós hoje aqui estamos pretendendo é que você, estudante, claro que as informações explícitas, aquelas que estão na superfície do texto, elas estão lá. Maria caiu, José falou, elas já estão postas. O implícito, certo? Entender uma leitura implícita é entender o sentido, é observar que as palavras apontam para aquilo. Por exemplo, quando eu falei Maria fumava, quer dizer, Maria parou de fumar, aliás. Pressupõe-se que ela fumava. O verbo aí, toda a organização do texto me leva a entender. Quando eu digo assim, hoje você estudou, não foi? Esta frase pressupõe-se que anteriormente você não estudava. Então veja só na tela. Coloquei pressupostos e subtendido. Um texto é composto por, já sabemos, informações explícitas e implícitas. Pressupostos e subtendidos são informações implícitas no texto, ou seja, não declaradas diretamente, certo? Mas formalmente elas sugerem, elas indicam, certo? Então é por isso que nós falamos de pressuposição e subtendido. Vejam só, na tela ainda temos as informações implícitas estão fundamentadas nas informações explícitas. Como assim? Quando eu digo José parou de dirigir, você parou de dirigir. Então veja, parar e dirigir, esses dois verbos anunciam, pressupõem, mostram justamente que ele fazia aquela ação. Então é importante ter conhecimento. Um bom leitor, estudante, não é aquele que conhece a formação, a leitura, a interpretação explícita, mas aquele que consegue detectar dentro do texto aquilo que está implícito. Olhem só na tela, acompanhe essas três frases. Eu tenho José parou de fumar, que eu já falei, até você comprou um carro. Terceiro, ele chegou em último lugar. No primeiro, José parou de fumar, claro que pressupõe-se, entende-se que ele fumava anteriormente. Na segunda, até você comprou um carro. A expressão que todos compraram, inclusive você. Ou então dá para entender, você tinha alguma questão, recebia pouco, tinha pouco dinheiro, mas conseguiu comprar um carro. E a terceira, ele chegou em último lugar, porque houve alguém que chegou em primeiro lugar. Então, são os subtendidos do texto, aquilo que não está na superfície do texto. Mas veja só na tela, parou, até e último, são palavras que apontam para um outro sentido. Então, é importante entender isso. É importante entender que ler não é só decodificar as letras que estão ali no texto, certo? E lembrar que o texto pode ser verbal, não verbal, o texto misto, que é justamente o seguinte: a organização, a harmonia do texto apontam para um determinado sentido. Vejam só aqui na tela. Vamos ver. Apesar de o carro ser para turistas, não vamos aumentar o preço. Veja, o que
quer dizer, quando eu digo, apesar de o carro ser para turistas, não vamos aumentar o preço. Pressupõe-se que as coisas feitas para turistas são mais caras do que aquelas feitas para o cidadão daquela cidade, que mora naquela cidade. Isso não foi dito no texto de forma explícita, e sim de forma o que implícita. Então é importante lembrar, justamente como falamos aqui, que as informações elas podem estar na superfície do texto, certo? E nas entrelinhas do texto, certo? Então, apontar, entender o subentendido, entender o implícito, é ser proficiente. Então, veja, até você estudou. Então, veja só o que é que está por detrás disso, certo? Na tela, nós temos aqui o seguinte, pressupostos, artigos para turistas, como eu falei, tem seu preço acrescido, aquele texto que eu acabei de ler. A propaganda versa sobre um caderno de um jornal cujo objetivo é fornecer matérias e dicas para quem gosta de viajar. O uso de apesar de pressupõe a informação. Na verdade, as palavras, o léxico que nós chamamos, ele explícito, ele aponta para o implícito. Então, quando eu digo assim, hoje eu estou bem. Quando eu digo hoje eu estou bem, pressupõe-se, certo, que ontem eu não estava bem. Então, é importante entender, certo? Olha essa aqui. Vamos lá. Do Galeão ao centro. Uma via crucis para os turistas. Lembrar que Galeão, certo, é um aeroporto. Então, do Galeão ao centro. Uma via crucis para os turistas. Mau cheiro, miséria, risco de bala perdida. São os boas-vindas do Rio. Lembrar o que é que se pressupõe aí? Que da viagem, da saída do aeroporto até o centro da cidade do Rio, há perigos. Então, essa informação é uma informação que nós a entendemos pela organização do texto, pelas palavras que estão no texto, certo? Então, você entende as informações que estão implícitas ao texto, certo? Então, repetindo, como há na tela, a palavra via crucis, para quem não sabe, significa caminho de sofrimento, é a via dolorosa em que Cristo carregou a cruz. Então, e justamente há uma ironia no texto. Boas-vindas, quando ele fala do Galeão ao centro, certo? É perigo, tal. É a via crucis, quer dizer, o sofrimento do turista para atingir, para chegar àquele determinado lugar. Acompanhe essa tirinha, por favor. Vamos ler agora uma tirinha. Aqui nós temos o seguinte. Porque é uma tirinha de H, aí, porque as pessoas em diferentes países, com diferentes crenças, não podem todas viverem juntas em paz? O amigo de H pergunta. E ele diz, porque elas se recusam a ouvir sobre o que é bom para elas. E o amigo diz, quem iria dizer para elas o que é bom para elas? Aí H diz, eu. Então veja só, essa tirinha ela faz uma reflexão sobre as relações humanas. Por que as pessoas em diferentes países não podem ser felizes? Porque elas não são escutadas. Mas Agar diz, quem sabe o que é bom é ele. Então, nesse caso, pressupõe-se que não há um diálogo. Então veja que a tira está justamente passando essa ideia de que, veja que pegou algo do macro, grande, que são as guerras, e pegou o micro, que é a relação interpessoal. Nesse caso, veja que o H, o horrível, ele está dando a opinião dele, impondo a opinião dele. Então é importante que você entenda isso. Vejam só aqui, na tela nós temos, para a leitura da charge, o estudante precisará saber que o mundo vive e sempre viveu em guerras, porque um país quer comandar o outro. Então, vejam só a importância de entender o que não está dentro do texto explicitamente. Quando falamos explicitamente, na frente do texto, a superfície do texto. Então, é importante entender. Olhem só esse texto agora. Vejam só. Neste bolso nunca entrou dinheiro público. Aí um dos eleitores diz, está de calça nova, né? É importante lembrar, não é isso, professora? É importante lembrar que aqui nós temos uma ironia. Professora, essa questão da ironia, como é que o sinal de ironia?
Olha só, a ironia textual é uma figura de linguagem, certo? Então, veja só que nesse contexto aqui, o candidato está dizendo que nesse bolso, determinado bolso, nunca entrou dinheiro público. Aí alguém diz, está de calça nova, né? O que é que nós podemos entender? Que ele, certo, o candidato já colocou, já desviou o dinheiro e o eleitor conhece, certo? Ele diz, está de calça nova. Ao dizer está de calça nova, ele está dizendo ao candidato: eu sei do seu passado. Então é importante conhecer isso. Veja só, se você fizer uma leitura inocente do texto, certo? Não se ater justamente ao que está implícito, você não vai perceber isso. Então, a ironia é uma figura de linguagem muito importante, que é justamente falar algo no sentido de, e lembrar que aquele que tem um conhecimento, certo? Um conhecimento mais acurado da língua, apurado no caso, certo? Vai entender muito bem a ironia, que é um recurso que nós utilizamos em nosso dia a dia. Acompanhe a leitura dessa tirinha de Mafalda. Vamos ver. Aqui nós temos Mafalda com a mãe dela. Prestem bem atenção no que está dizendo. Do que vocês estão brincando? A mãe pergunta. Aí eles dizem, de governo. Bom, nada de bagunça, hein? A mãe diz. Não se preocupem, não. Vamos fazer absolutamente nada. Veja só a ironia que está aí. Justamente nós pegamos aqui textos que mostram o quê? Essa questão do implícito. Veja a ironia. A mãe pergunta a Mafalda, certo? A Mafalda de que estão brincando? De governo. Aí a mãe diz, nada de bagunça. Aí Mafalda está dizendo, claro que de forma implícita, já que estamos brincando de governo, vamos fazer nada. Isso é uma crítica à instituição, há uma crítica. Então é importante conhecer. Algo é também importante é você saber, por exemplo, quem é Mafalda? É a menina de cabeça de adulto, corpo de criança, que se comunica com os adultos de forma filosófica. Então é isso aí. Nesse caso, nós já conhecemos a personagem e sabemos que ela fala de forma irônica, implícita, certo? Então é conhecer e vamos caminhando. Na tela tenho mais informações sobre a tirinha. Vamos lá. Os conhecimentos prévios que os estudantes precisam ter para ler as tirinhas de Mafalda é saber que ela é uma personagem das tiras criadas pelo argentino Quino. Nessas tiras, o autor mostra o dia a dia de uma menina de 7 anos que se recusa a aceitar o mundo como ele é. Então, nós já observamos que existe uma crítica aí. Momentos de muito humor perpassados por uma aguda visão crítica da sociedade contemporânea. Então, é importante conhecer. Vejam só, uma menina que faz críticas e mais adiante diz, as tiras de Mafalda continuam muito atuais, mesmo após a morte do seu autor, Quino. Então vejam só a importância de conhecer. Veja só aqui, olha só o que é que nós temos aqui. Acompanhe essa imagem. Olhando fixamente a imagem, eu vou descrever a cena. Descrever. Nós temos uma lâmpada, certo? Duas pessoas estão encaixando. Na verdade, qual seria o implícito aí? O implícito é justamente que há uma ideia e essa ideia se resolve de forma conjunta, não é de forma individual. Então veja só a importância de se ter, de se conhecer, certo? Justamente as informações. E aqui trago para vocês, vamos lá fazer um pequeno exercício. Olhando para a tela, nós temos Maria deixou de comer carnes. Maria deixou de comer carnes. Qual é a informação que isso está passando? Se eu digo Maria deixou, veja que o verbo está em negrito, de comer carnes, pressupõe-se que Maria comia carne. O pressuposto possui uma marca linguística que permite ao leitor depreender, interpretar, inferir uma informação implícita. Deixou, nesse caso, o verbo deixar está mostrando que ela fazia essa ação anteriormente. Pronto, o verbo e o tempo verbal. Vamos outra, acompanhando comigo na tela. Algumas palavras dão pistas, indicam a mensagem adicional nos pressupostos, verbos que indicam uma mudança, continuidade,
término. Quando eu digo assim, Maria continua estudando para a prova, pressupõe-se, através do verbo continuar, está dando uma pista de que ela estudava anteriormente. Então veja só a riqueza aqui de se ter esse conhecimento, certo? De ter esse conhecimento através de uma busca, de uma leitura fina. E também advérbios, olhe na tela. Aqui, Maria ainda não retornou à casa. Ainda não retornou. Pressuposto é, Maria já deveria ter retornado à casa. Maria foi retornar mais tarde. Aqui você tem, se ela ainda não retornou para casa, ela deveria estar naquele horário. Ela sempre chega àquele horário. Não veio hoje, por quê? E continuando na tela, nós temos os preços dos combustíveis aumentaram de novo. O que é que se pressupõe? Que há pouco tempo os combustíveis, certo, já tinham aumentado. Viram a riqueza de se conhecer as informações implícitas, aquelas que não estão na superfície do texto? E quando nós falamos em o leitor proficiente, é aquele leitor que consegue ler o explícito e o implícito, interpretar, certo? Vejam só na tela ainda. Certos adjetivos. O que é adjetivo? É uma palavra que qualifica ativistas radicais, acabaram com a manifestação. Esse radical. Se eu digo ativistas radicais, acabaram é porque existem ativistas que não são radicais. E aqui embaixo nós temos a última frase. Petrobras é vítima de novos furtos. A nossa Petrobras. Então, nesse caso, se diz novos furtos, é porque anteriormente ela já fora furtada. Então, vamos lá aqui, fazer uma síntese da aula de hoje. Hoje, nós falamos sobre formações explícitas e formações implícitas. Claro que o objetivo principal é mostrar as implícitas, para que você, estudante, depreenda, tenha, aliás, uma informação mais aprimorada do assunto. É você conhecer, detectar através do dito o não dito e saber que nós nos comunicamos também pelo não dito. E lembrar que nós vimos a ironia, que é essa figura de linguagem, que é justamente você fala algo com sentido de. Muitas vezes o professor ou com um amigo, a gente se irrita e diz, você não disse isso, a pessoa disse. Aliás, você disse isso, a pessoa disse, eu não disse. Mas pelo contexto, pela ação, pela aparência, pelo teor, o tom da frase, ele anuncia certo sentido. Então, ler o implícito é ler as entrelinhas, ler aquilo que foi dito entre aspas, certo? Então é isso aí, já deixo aqui para todos vocês um forte abraço, agradeço aqui a professora Magna aqui, certo? A nossa professora intérprete de Libras, a Ronaldo, o captador aqui, certo? Das imagens e do som do EducaPE. Então vamos lá aqui, pressupostos, subentendidos, certo? Lembrar que na formação do sentido, a fonte, a letra, o tom, a cor, a intencionalidade comunicam. E não, vocês devem treinar justamente isso, o não dito. Um forte abraço a todos vocês.